Marlos Marques. Presente. Leonardo Fonseca. Marussa Boldrin. Andressa Martins. Elecir Casagrande. Elbe Silva. Fernanda Guiar. Cabo Moraes. Lucibaldo Medeiros. Irã Mendonça Cabral. José Antônio Pacheco Pereira. Presente. José Henrique de Freitas. Presente. Lindomar Neves. Presente. Lucelena Batista de Oliveira. Luciano Perpétuo Garcia. Luiz Alves de Oliveira. Manuel Pereira. Orestes Ferreira. Ronaldo Cruvinel. Biratã Pereira Gouveia. Presente. Havendo um regimental sob a proteção de Deus, declaro aberta a sessão ordinária da Câmara Municipal de Rio Verde, Estado de Goiás, do dia 25 do mês de agosto do ano de 2020. Solicito que a secretária da mesa, vereadora Andressa Martins, faça a leitura do salmo e a oração do Pai Nosso. Ó Deus, salva-me pelo teu nome e fazei-me justiça pelo teu poder. Escuta, ó Deus, a minha oração, dá ouvidos às palavras da minha boca. Pois contra mim se levantam os insolentes e os violentos procuram tirar minha vida. Não tem Deus diante de si. Eis que Deus é o meu ajudador, o Senhor é quem me sustenta a vida. Ele retribuirá o mal aos meus opressores, por tua fidelidade dá cabo deles. Oferecei-te-ei voluntariamente sacrifícios, louvarei o teu nome, Senhor, porque é bom, pois me livrou de todas as tribulações e aos meus olhos se enchem com a ruína dos meus inimigos. Pai nosso, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Solicito que a secretária da Câmara faça a leitura da ata do dia 23 de junho, ordinária, e do dia 24 de junho, ordinária também. Ata da sessão da Câmara Municipal de Rio Verde, Estado de Goiás. Sessão ordinária, 23 dias do mês de junho do ano 2020, na sala de sessões da Câmara Municipal de Rio Verde, Palácio Turibão Nascimento. Presentes: Edelson Mendes, Marlos Marques, Andressa Martins, Lucibaldo Medeiros, Manuel Pereira dos Santos, Leonardo Fonseca, Marussa Boldrin, Elecir Casagrande, Elbe Silva, Fernanda Guiar, Francisco Nunes de Moraes, Irã Mendonça Cabral, José Antônio Pacheco Pereira, José Henrique de Freitas, Lindomar Neves, Lucelena Batista de Oliveira, Luciano Perpétuo Garcia, Luiz Alves de Oliveira, Orestes Ferreira, Biratã Pereira Gouveia. Atestado médico, vereador Ronaldo Cruvinel. Presidente Edelson Mendes, secretário Andressa Martins. Após a verificação do quórum, havendo número regimental, o senhor presidente declarou aberta a sessão e dirigiu os trabalhos. Foi feita a leitura do salmo e a oração Pai Nosso. Feita a leitura das atas das sessões anteriores. Expediente, autoria do Poder Executivo apresentado, projeto de lei complementar 191/2020. Aumenta quantitativo de cargo de técnico em enfermagem. E em seguida, momento destinado à apresentação de projetos de requerimento. Vereador Manuel Pereira apresentou requerimento 414 ao Superintendente Municipal de Trânsito. Projeto de Decreto Legislativo 41, que concede título cidadão rioverdense ao senhor Gustavo. Vereador Francisco Nunes de Moraes apresentou requerimento 421 ao Prefeito Municipal. Requerimento 394, 396 ao Secretário de Infraestrutura Urbana. Requerimento 392, 396 à Agência Municipal de Trânsito. Requerimento 399, 395 à Secretária de Ação Urbana. E ainda requerimento 393 ao Prefeito Municipal de Rio Verde. Vereador Biratã Pereira Gouveia apresentou requerimentos 387, 386, 382 ao Superintendente Municipal de Trânsito, 385 ao Secretário de Esportes, requerimento 384, 381 ao Secretário de Infraestrutura Urbana, requerimento 380, 379, 377, Secretário de Ação Urbana, requerimento 383, Secretário de Educação, vereador José Antônio Pacheco,
apresentou o requerimento à Agência Municipal de Trânsito. Vereadora Marúcia Boldrin fez relato de denúncia de esgoto ao céu aberto no bairro Gameleira 1 e 2. Vereadora Lúcia Batista, requerimento 375 ao prefeito municipal de Rio Verde, requerimento 428 ao diretor do IPARB e requerimento 431 ao secretário de Saúde. Vereador José Henrique de Freitas apresentou requerimento 430 ao gestor de Secretaria de Ação Urbana. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação devolveu à mesa diretora com devidos pareceres. Projeto de Lei Complementar 186/2020, Projeto de Lei Complementar 190/2020, Projeto de Lei Complementar 187/2020, Projeto de Lei Complementar 188/2020, também Projeto de Lei Complementar 189/2020, ainda o Projeto de Lei 213/2020. O vereador Lucivaldo Medeiros apresentou requerimento 420 ao prefeito municipal. Vereador Andressa Martins, requerimento 422 ao prefeito municipal. Vereador Lindomar Neves, requerimento 423 ao gestor da ação urbana. Requerimento 424, superintendente municipal de trânsito. Consultado o plenário em matéria de entrada consideradas objeto de deliberação. Foram encaminhados para a Comissão de Justiça, de Constituição, Justiça e Redação, Projeto de Decreto Legislativo 41/2020, Projeto de Lei Complementar 191/2020. Encaminhado para a Comissão de Orçamento e Finanças para pareceres. Projeto de Lei 213, Projeto de Lei Complementar 187, Projeto de Lei Complementar 190, Projeto de Lei Complementar 186. Encaminhado para a Comissão de Segurança Pública. Projeto de Lei Complementar 188. Encaminhado para a Comissão de Habitação, Urbanismo e Ordenamento Urbano. Projeto de Lei de número 189/2020. Primeira votação, Projeto de Lei de número 193, institui diretrizes e metas e prioridades da Administração Pública Municipal para o exercício 2021. LDO para 2021. Vereadora Lúcia Batista usou a palavra e disse que é necessário a situação financeira atual, citou o IPARB, solicitou os demais vereadores que averiguem a página 75 do projeto em discussão, que falta avaliação e projeção. A seguir, o projeto de lei 193 foi aprovado em primeira votação, com 6 votos contrários, sendo Lúcia Batista, Manuel Pereira, Marúcia Boldrin, Elbe Silva, Leonardo Fonseca e Francisco Moraes. Não havendo mais, o senhor presidente convocou para a próxima sessão e declarou encerrada a sessão ordinária. Em votação, a ata que acaba de ser lida. Os vereadores concordarem permaneçam como estão, os contrários manifestam colocando-se de pé. Aprovado por unanimidade. Expediente. Solicito que a secretária da mesa, vereadora Andressa Martins, faça a leitura do ofício número 135/2020, referente à PL 220. Ofício 135/2020, senhor presidente. Solicito a Vossa Excelência providências no sentido de que seja... Solicito da Vossa Excelência providências no sentido de que seja substituído o projeto de lei apresentado através da mensagem número 065/2020, que autoriza a abertura de créditos especiais com alteração das leis orçamentárias, pela mensagem 069/2020, cujo teor trata do mesmo assunto com o fito de se providenciar correções necessárias. Reitero a Vossa Excelência meus votos de autoestima. Assina o prefeito Paulo Faria do Vale. Quero solicitar aos vereadores aí que diminuam essa conversa paralela, que está atrapalhando aqui a mesa. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereadora Lúcia. Senhor presidente, eu quero cumprimentar os pais da casa, ao público que nos acompanha, os internautas. Só para tirar uma dúvida, esse ofício substituiu um projeto de lei que está aqui, de leis orçamentárias? É, isso mesmo, vereador. O primeiro que foi lido é o que seria substituído? Isso, 220. Agora?
Está na CCJ ele, vereador. Está na CCJ. O 220. Ele está substituindo agora por essa matéria que está aí. Acabou de ler o ofício. Pela ordem. Pela ordem, vereador Lúcio. Não, a dúvida é assim. O original já foi para o CCJ ontem. O que está substituindo, ele está na mesa? Não, veio um ofício solicitando a substituição. Que acabou de ser lido. Pois é, pela ordem. Eu não, é porque assim, eu quero acompanhar, presidente, é porque senão vai ter que retirar um, nós fazemos muita confusão. Se veio um para substituir o 220 hoje. Assim que chegar na mesa vai ser substituído. Vai ser retirado. Assim que for, então, o líder de governo vai pedir para retirar o que está lá, né? Não, porque o ano passado nós tivemos esse problema e depois aí não sabe qual que olha. É só por isso, presidente. Tá bom. Solicito que a secretária da mesa, vereadora Andressa Martins, faça a leitura do projeto de lei 227/2020, de autoria do Executivo, que altera as leis 6.791/2017, PPA 7.025/19, LDO 7.037/19. Lua. Projeto de lei 227/2020 altera as leis 6.791/17, de 15 de dezembro de 2017, Plano Plurianual, PPA, para 2018-2021 e alterações posteriores. Lei 7.025/19, de 3 de dezembro de 2019, LDO para 2020. Lei 7.037/19, de 20 de dezembro de 2019. LOA para 2020 e da outras providências. A Câmara Municipal de Rio Verde, Goiás, aprova. Artigo 1º. Ficam inclusas as metas e as ações na Lei 6.791/2017, de 15 de dezembro de 2017, PPA 2018-2021 e alterações posteriores. Fundo Municipal de Assistência Social, Secretaria Municipal de Assistência Social, Programa Gestão Social Participativo, Primeira Infância. Artigo 2º. Ficam inclusas as metas e as ações das prioridades da Lei 7.025/19, de 3 de dezembro de 2019, LDO para 2020. Artigo 3º. Ficam por força da presente lei autorizada a abertura de créditos especiais no valor de R$ 57 mil para cobertura de despesas na seguinte dotação, que está no gráfico abaixo. Artigo 4º. A cobertura dos créditos abertos, total de R$ 57 mil será feita através de superávit financeiro. Artigo 5º. Fica o chefe do Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais de natureza suplementar até os limites estabelecidos pela Lei 7.037, de 20 de dezembro de 2019. Artigo 6º. Fica o chefe do Poder Executivo autorizado a realizar as alterações e inclusões necessárias na Lei 6.791/17, de 15 de dezembro de 2017, PPA de 2018 e 2021 e alterações posteriores. Lei 7.025, de 3 de dezembro de 2019, Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO para 2020. Lei 7.037, de 20 de dezembro de 2019, LOA para exercício de 2020. Artigo 7º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito Municipal, 25 de agosto de 2020, assina o Prefeito Paulo Faria do Vale. Senhor presidente. Momento destinado para apresentação de projeto e requerimento. Peço a palavra, franqueado. A palavra, vereador Ronaldo. Presidente, boa noite a todos os parlamentares, boa noite ao público que nos honra, boa noite aos internautas.
Quero apresentar alguns requerimentos, senhor presidente. Requerimento número 516/2020. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Rio Verde, Goiás. O vereador que abaixo subscreve, depois de ouvido o plenário e cumpridas as demais formalidades regimentais, requer a Vossa Excelência o envio de ofício ao senhor Tenente Coronel Ayrton da Silva, gestor da Agência de Mobilidade de Trânsito, depois de ouvirmos as reivindicações da população que afirma estar tendo dificuldades para estacionar no local, vimos, por meio deste, solicitar a reimplantação do estacionamento na Avenida João Belo, em frente ao número 461 no bairro Popular, tendo em vista o local possuir estacionamento, e após adequações no trânsito, os mesmos foram retirados. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Rio Verde, no dia 11 do mês de agosto de 2020, vereador Ronaldo Cruvinel. Requerimento número 515/2020. Excelentíssimo senhor presidente, o vereador que abaixo subscrevo, depois de ouvido o plenário e cumpridas as demais formalidades regimentais, requer a Vossa Excelência o envio do senhor Eduardo Pereira Ribeiro, gestor da Secretaria de Saúde, solicitando o mesmo a instalação de aparelhos de ar-condicionado nas salas de atendimento hospitalar da Academia da Saúde na rua RG 3 e RG 4, no bairro Gameleira, pois o local não possui ar-condicionado, tendo em vista que não se trata apenas de uma questão de conforto, pois vírus e bactérias que se proliferam facilmente em índices de umidade abaixo de 30%. Por isso é extremamente essencial uma climatização adequada em hospitais e clínicas. Nos termos, pede aprovação, Sala das Sessões da Câmara Municipal de Rio Verde, nos dias 10 do mês de agosto de 2020, vereador Ronaldo Cruvinel, do PSB. Senhor presidente, requerimento número 575/2020. Excelentíssimo senhor presidente, o vereador que abaixo subscreve, depois de ouvido o plenário e cumpridas as demais formalidades regimentais, requer a Vossa Excelência o envio de ofício ao senhor Paulo Faria do Vale, prefeito de Rio Verde, Goiás, solicitando o mesmo a posição sobre as escrituras dos bairros Liberdade, Eldorado, Primavera, Monte Sião, Nilson Veloso e Residencial dos Buritis, pois os moradores destas regiões clamam pelas suas escrituras dos seus imóveis, e peço também que os parlamentares desta casa nos ajudem a cobrar o posicionamento do nosso governo sobre essas escrituras com extrema urgência. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Rio Verde, Goiás, aos dias 25 do mês de agosto de 2020, vereador Ronaldo Cruvinel, PSB. Requerimento 521/2020. Excelentíssimo senhor presidente municipal, excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Rio Verde, vereador que abaixo subscrevo, depois de ouvido o plenário e cumpridas as demais formalidades regimentais, requer a Vossa Excelência o envio de ofício à senhora Vera Lúcia Silva Martins, gestora da Secretaria de Ação Urbana, solicitando que seja feita a jardinagem em toda a extensão do canteiro central da Avenida das Chácaras, que liga os bairros Liberdade e bairro Martins, até a BR-060, pois o lugar está tomado pelo mato, além de se encontrar muito disforme, encontra-se muito disforme. Nos termos, pede aprovação, Sala das Sessões da Câmara Municipal de Rio Verde, nos dias 12 do mês de agosto de 2020, vereador Ronaldo Cruvinel, PSB. Requerimento 522/2020. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Rio Verde, Goiás, o vereador que abaixo subscreve, depois de ouvido o plenário e cumprida as demais formalidades regimentais, requer a Vossa Excelência o envio de ofício à senhora Vera Lúcia Silva Martins, gestora da Secretaria de Ação Urbana, solicitando a mesma mais rigidez e intensidade nas fiscalizações em relação ao descarte incorrer de entulhos por toda a cidade e zonas rurais, em um raio de até 5 km da área urbana. Além de incomodar a população, sabemos que no período de chuvas a probabilidade de aumento de focos da dengue é maior. Nos termos, pede aprovação, Sala das Sessões da Câmara Municipal de Rio Verde, nos dias 11 do mês de agosto de 2020, vereador Ronaldo Cruvinel, PSB. Requerimento 523/2020. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Rio Verde, o vereador que abaixo subscreve, depois de ouvido o plenário e cumpridas as demais formalidades regimentais, requer a Vossa Excelência o envio de ofício ao senhor Fernando César Pazotti, gestor da Secretaria de Cultura e Esportes, solicitando a reforma e revitalização do Clube Dona Gersina e abertura aos funcionários públicos no município como associados. Nos termos, pede aprovação, Sala das Sessões da Câmara Municipal de Rio Verde, Goiás, nos dias 12 do mês de agosto de 2020, vereador Ronaldo Cruvinel.
Requerimento 514/2020. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Rio Verde, Goiás. O vereador que abaixo subscreve, depois de ouvido o plenário e cumpridas as demais formalidades regimentais, requer a Vossa Excelência o envio de ofício ao senhor Fernando César Pazotti, gestor da Secretaria de Esportes, Cultura e Esporte, solicitando o mesmo a reforma e a revitalização do ginásio Heráclito Lima, no bairro Jardim América, uma vez que o mesmo encontra-se em péssimas condições. Nos termos, pede aprovação, sala das sessões da Câmara Municipal de Rio Verde, nos dias 10 do mês de agosto de 2020, vereador Ronaldo Cruvinel, PSB. Lido, senhor presidente. Peço a palavra, senhor presidente. Solicito que o vereador presidente Delson Mendes assuma a sua cadeira na mesa. Não, moço, aqui é meu, ué. Sua cadeira passou pra lá. Peço a palavra. Peço a palavra, senhor presidente. Ué, então, Vereador Biratã. Senhor presidente, cumprimentar a pessoa de Vossa Excelência, mais pares dessa casa, os internautas. Apresentar requerimento. Requerimento número 550/2020. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Rio Verde, Goiás. O vereador que abaixo subscreve, depois de ouvido o plenário e cumpridas as demais formalidades regimentais, requer de Vossa Excelência o envio do ofício ao senhor Miguel Rodrigues Ribeiro, secretário municipal de Educação, solicitando a construção de uma escola de ensino fundamental no bairro Reserva do Parque. Requer de Vossa Excelência o envio do ofício ao excelentíssimo senhor Tairone César Furquim de Oliveira, secretário de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano, solicitando a construção de uma praça pública com academia para a terceira idade e parque infantil no bairro Reserva do Parque. Requer de Vossa Excelência o envio do ofício ao excelentíssimo senhor Tairone César Furquim de Oliveira, secretário de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano, solicitando uma área de lazer com quadra de esporte, quadra de areia e pista de caminhada e pista de skate no bairro Reserva do Parque. Requer de Vossa Excelência o envio do ofício ao senhor Fernando César Pazotti, secretário municipal de Cultura e Esporte, solicitando a construção de um campo de futebol tamanho oficial e um campo de futebol society, na área situada no setor dos funcionários, entre as ruas 15, Rua 2 e Rua 5 e Rua 4. Requer de Vossa Excelência o envio do ofício ao excelentíssimo senhor secretário de Educação Miguel Rodrigues Ribeiro, solicitando que faça-se cumprir a lei 4.609 de 2003, que torna obrigatório o ensino do hino nacional nas escolas. Requer de Vossa Excelência o envio do ofício ao excelentíssimo senhor Miguel Rodrigues Ribeiro, secretário municipal de Educação, solicitando a construção de uma escola de tempo integral no setor dos funcionários. Requer de Vossa Excelência o envio do ofício ao senhor secretário de Educação Miguel Rodrigues Ribeiro, solicitando a reforma da quadra de esporte da Escola Antônio Gomes de Lima, no bairro Promissão. Requer de Vossa Excelência o envio do ofício ao secretário Tairone César Furquim, secretário municipal de Estrutura e Desenvolvimento Urbano, solicitando a ampliação e a reforma e reconstrução do alambrado do Terminal dos Trabalhadores, situado na rua 24 do bairro Santa Cruz. Obrigado, senhor presidente. Peço a palavra. Com a palavra, vereador Luciano Perpétuo. Apresentar requerimento, senhor presidente. Aumentar Vossa Excelência, parte da casa, o povo nos honra, imprensa e apresentar requerimento. Requerimento número 456/2020. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Rio Verde, o vereador que abaixo subscreve, depois de ouvir o plenário, cumprir as demais formalidades regimentais, requer de Vossa Excelência o envio de ofício ao senhor Tairone César Furquim de Oliveira, secretário municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano, solicitando a construção de uma praça com pista de caminhada e academia popular e playground de arborização e iluminação pública no Gameleira 1. Requerimento 457. Envio de ofício ao senhor Tairone, solicitando a construção de uma praça, pista de caminhada no Jardim das Margaridas. Requerimento 458. Senhor Tairone, solicitando a construção de uma praça, pista de caminhada no bairro Vila Mariana, pois os mesmos não têm área de lazer. Nesse tempo, é deferimento, sala de sessões da Câmara, 15 do mês de julho,
2020, Luciano Perpétuo Garcia, vereador do PDT. Lido, senhor presidente. As palavras. Com a palavra, vereador Manuel Pereira. Senhor presidente, apresentar projeto de decreto legislativo número 45/2020, concede título de cidadão rioverdense a pessoa que menciona e dá outras providências. A Câmara Municipal de Rio Verde aprova. Artigo 1º. Concede o título de cidadão rioverdense ao senhor Mauro Rodrigues da Câmara, pelos relevantes serviços prestados a essa comunidade. Artigo 2º. A data para entrega do título, hora concedido, ficará a cargo do presidente do Poder Legislativo. Artigo 3º. O presente decreto entrará em vigência na data de sua publicação, revogando as possíveis disposições contrárias, salas das sessões da Câmara Municipal de Rio Verde, aos 24 dias do mês de agosto de 2020. Peço permissão para ler o currículo, senhor presidente. Currículo. Mauro Rodrigues da Câmara, filho do capitão do Exército Miguel Pinheiro da Câmara e Tereza Maria Rodrigues da Câmara. Iniciou seus estudos no grupo escolar Bueno Brandão, em Três Corações, Minas Gerais, onde nasceu aos 13 de outubro de 1941. No ano de 1950, então com a idade de 9 anos, sua família muda para Belo Horizonte, onde termina o curso primário no grupo escolar Pandiar Cológenas e o curso médico no Colégio Diamantino, em Diamantina, Minas Gerais. Com a idade de 18 anos, iniciou a carreira bancária no então Banco da Lavoura de Minas Gerais, sucedido pelo Banco Real e atualmente Santander, e posteriormente na final brasileira do Banco of London e Suite América Limitada, em Belo Horizonte. No ano de 1962, fez concurso para o Banco do Brasil e em junho de 1963, com a idade de 21 anos de idade, toma posse como escrituário inicial nessa cidade de Rio Verde. Em 1966, contrai matrimônio com Sara Cunha, de quem nasceram os filhos Fábio, Renato, Marília e Daniel. A dedicação esmerada aos serviços do Banco do Brasil levou, mediante convite, a exercer o cargo de auxiliar administrativo na Direção Geral em Brasília, Distrito Federal, de onde saiu em 1975, no gozo de licença e interesse, para iniciar as atividades rurais na fazenda Rancho Velho, no então distrito de Montevidéu. Sua característica de empreendedor deu início ao criar, como funcionário do Banco do Brasil, o Clube Satélite de Investimentos, que coletava a poupança dos colegas para aplicar na Bolsa de Valores, usando os serviços do próprio banco através do setor VAPRO, Valores e Produções. Naquela ocasião, década de 1960, operavam na cidade apenas os bancos do Brasil, do Estado de Goiás, Nacional e Banco Real. O Banco Comércio e Indústria de Minas Gerais havia encerrado atividades aqui e os bancários se organizaram sob a já existente Associação dos Bancários. E como diretor da Associação dos Bancários, inicia o processo de sua transformação em Sindicato dos Bancários. Em 1978, foi até criticado pelos próprios familiares ao requerer sua exoneração do Banco do Brasil, deixando uma carreira promissora para trabalhar nas então apelidadas terras ruins da região do Montevidéu. A boa experiência administrativa obtida como funcionário de uma casa de crédito, normativa e responsável pela divulgação do crédito rural do país, onde trabalhou a carteira agrícola nos anos de 1972 e 1973 e demais setores. Foi o elo responsável pelo bom encaminhamento de suas atividades futuras. Foi o primeiro beneficiário no estado de Goiás do Programa de Desenvolvimento dos Cerrados, o Policentro, no ano de 1975, ainda em gozo de licença e interesse pelo Banco do Brasil, cujos recursos financiados foram suficientes para o desbravamento da fazenda Rancho Velho. O agente financeiro foi o Banco do Estado, não podia usufruir do crédito rural. Posteriormente, a restrição foi superada com o pedido de demissão a esse banco. Passou a exercer grande importância no desenvolvimento dos produtores rurais em atividades e passou a exercer o Jornal Rural da época,
fez publicar uma reportagem tratando da nova atividade sob o título Uma Aventura que Deu Certo. A experiência obtida em uma carteira agrícola e como primeiro produtor beneficiário pelo Programa de Desenvolvimento dos Cerrados, levou a organizar a final de Rio Verde, a ASPAG, a organizar a filial de Rio Verde da ASPAG, Assessoramento e Planejamento Agropecuário Limitada, que foi uma empresa particular ao lado da Emater Goiás, responsável por um grande número de projetos agropecuários sob a AGIP do Polo Centro. E foi essa empresa que, atendendo o pedido do seu primeiro presidente, Paulo Roberto Cunha, da recém-criada Cooperativa Agropecuária A Comigo, elaborou o primeiro pedido de crédito para financiamento das cotas partes dos seus primeiros cotistas, usando verbas do Programa Nacional de Armazenamento, o PRONASEM. Diante dos primeiros 50 sócios, foi o de número 43. Em abril de 1985, participa do Encontro de Casais para Cristo na Igreja Presbiteriana Nacional, em Brasília, Distrito Federal, onde se dá a sua convenção, juntamente com sua esposa Sara, em 1986 e 1987. Como membro da Igreja Presbiteriana de Rio Verde, colabora na organização do Reencontro de Casais para Cristo, hoje congrega na primeira Igreja Evangélica Batista de Rio Verde. A empresa familiar Agropecuária Cunha da Câmara Limitada é responsável pela criação do loteamento Cidade Empresarial Nova Aliança, um polo de desenvolvimento da cidade local para a instalação de empresas. O trabalho beneficente é representado pela Agropecuária Cunha da Câmara Limitada como instituidora da Fundação Nova Aliança de Reintegração Social e auxiliou na formalização do registro da Casa de Recuperação Boas Novas e participou ativamente, juntamente com sua esposa Sara, nos anos de 2001 e 2003, na organização e levantamento de recursos para a comunidade terapêutica Ministério Jovens Livres de Rio Verde, advogados e colaboradores da recém-criada Organização Batista Rio Verdense de Ação Social Obras. As empresas Cunha da Câmara Hotéis Limitada, proprietária do Hotel Vitória Régia, Cunha da Câmara Alimentos Limitada, empresa franqueada do Bob's e uma Nova Aliança Empreendimento Imobiliários Limitada são empresas responsáveis pelo trabalho da família, hoje bem representada por 4 filhos, 3 noras, 1 genro e 10 netos. São um pouquinho da história do senhor Mauro Rodrigues da Câmara. Lido, senhor presidente. Muito obrigado. A palavra continua franqueada. Com a palavra, vereador Lindomar. Cumprimentar Vossa Excelência, a mesa diretora, nobres colegas vereadores, imprensa, público presente, público em geral que está nos assistindo pela internet. Apresentar requerimento. Requerimento número 561/2020. Excelentíssimo presidente senhor presidente da Câmara Municipal de Rio de Goiás, vereador que abaixo subscreve, depois de ouvido o plenário e cumprido as demais solenidades regimentais, requer de Vossa Excelência envio de ofício ao senhor Eduardo Pereira Ribeiro, secretário municipal de saúde, solicitando cadeiras novas e mais confortáveis para os acompanhantes das usuárias da maternidade, Augusta Basto, visto que esses também são usuários do Sistema Único de Saúde, mesmo que de forma indireta, e seu bem-estar interfere diretamente no quadro de saúde de quem ele acompanha. Sendo de extrema importância, considerando a importância dessa solicitação, desde já agradeço vossa atenção e deixo meus votos de estima e consideração. Requerimento 559/2020, excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Rio de Goiás, o vereador que abaixo subscreve, depois de ouvido o plenário e cumprido as demais solenidades regimentais, requer de Vossa Excelência o envio ofício ao senhor Tairone César Furquim de Oliveira, secretário municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano, solicitando a construção de calçada na área pública situada na rua JA, sem número, bairro Valdeci Pires, em frente à Escola Municipal de Ensino Fundamental Filadélfio Jorge da Silva Filho. A falta da calçada tem trazido transtornos aos pedestres,
fazendo-os transitar na rua, correndo risco de serem atropelados. Considerando a importância dessa solicitação, desde já agradeço a vossa atenção e deixo meus votos de estima em consideração. Requerimento número 558/2020. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Verde Goiás, o vereador que abaixo subscreve, depois de ouvido o plenário e cumpridas as demais formalidades regimentais, requer de vossa excelência o envio de ofício ao senhor Eduardo Pereira Ribeiro, secretário municipal de saúde, solicitando que instale o sensor de presença na porta de entrada da Secretaria de Saúde, para que o ar-condicionado possa ficar ligado durante todo o período de atendimento, proporcionando uma melhor comodidade aos usuários. Considerando a importância dessa solicitação, desde já agradeço a vossa atenção e deixo meus votos de estima em consideração neste termo para deferimento. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Verde Goiás, 24 dias do mês de agosto de 2020, Lindomar Neves, vereador. Bem, obrigado, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. A palavra, vereador Lúcio. Pela ordem, vereador Zé Henrique. Quem pediu pela ordem? Pedi pela ordem. Vereador Biratã. Senhor presidente, pedi pela ordem para devolver à mesa diretora o projeto de lei número 215/2020 e projeto de resolução número 04/2020, ambos de autoria do vereador José Henrique. E faço a propositura para que o mesmo adentre na ordem do dia. Obrigado, senhor presidente. Pela ordem, presidente. Vou colocar a propositura para entrar na ordem do dia, porque talvez tenha que encaminhar para alguma comissão. Pela ordem, vereador Zé Henrique. Senhor presidente, quero cumprimentar Vossa Excelência, os demais pares da casa, os internautas. Quero devolver à mesa diretora os projetos que se encontram na Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Devolvo à mesa diretora o projeto de lei complementar número 192, 2020. O projeto de lei número 216, 2020. Projeto de lei 217, 2020. Projeto de lei 218, 2020. Projeto de lei 221, 2020, projeto de lei número 222, 2020, projeto de lei número 223, 2020, projeto de lei número 224, 2020, projeto de lei número 225, 2020, projeto de lei número 226, 2020, para que sejam encaminhadas às respectivas comissões. Devolvo também à mesa diretora o projeto de resolução número 03/2020, projeto de decreto legislativo número 44/2020, projeto de lei número 219/2020, esses três últimos para que sejam apreciados, caso Vossa Excelência consulte o plenário, a ordem do dia. Devolvo também, senhor presidente, o projeto de lei número 220/2020, que fora solicitado no requerimento através do ofício 135 da Administração Pública. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra, vereadora Lúcia. Essa palavra. Senhor presidente, para dizer que hoje é uma data muito importante para nós, né, educadores, porque acaba de ser aprovada em segunda votação a PEC, né, a emenda à Constituição, que agora aprova o novo Fundeb. Além do mais, está também garantido o custo aluno qualidade. Todos nós ganhamos, isso é investimento permanente na educação. Então não há de dizer que a educação é peso para os governos estaduais, para os municípios, porque com isso também, né, fortaleceu muito a educação pública, para garantir justamente um futuro melhor. O investimento da União passa de 10% para 23% entre 2021 a 2026. Então, houve um avanço quando se coloca também o custo aluno qualidade, que era o sonho de todos. Então, eu quero parabenizar e reconhecer, né, o trabalho que a Câmara e que o Congresso fez, né, em favor da educação. Quero também aqui reconhecer e agradecer o empenho de todos os professores.
né? Esses dias, hoje, quando eu estava na Câmara, nós fizemos corrente e assistimos todo o tempo. Eu tive todo o tempo, só parei para vir, para não atrasar, né? Mas já estava no final da aprovação, e de todos os servidores que mobilizaram, né, e juntos por essa conquista. Isso demonstra que, se nós quisermos, nós podemos ter uma educação de qualidade. Nós vimos agora que o país mobilizou contra o Covid, né, e vimos também que o país, o Congresso e o Senado se mobilizaram pela aprovação do novo Fundeb, que agora é uma PEC, acabou, está na Constituição. Ela não vai ter mais vencimento durante 10 anos, né, com prazo de validade de 10 anos, como vinha sido desde a sua criação, né, do Fundef e depois Fundeb, o prazo de validade de 10 anos. Então, é uma data muito importante para nós, para os educadores. Nós queremos aqui também reconhecer a importância, quem ouviu os discursos, né, da representação da educação no Congresso e no Senado, a professora Dorinha, né, o partido dela é o DEM, mas ali ela defendeu a categoria, né, dos professores, foi a relatora. De parabéns, como tiveram outros também, né, professores, não importava de que partido fosse, a bandeira de luta deles, que é a educação, né, eles fizeram e defenderam com galhardia, senhor presidente. Então, só para dizer, né, que é o marco que hoje agora é realidade. O Fundeb agora faz parte, está previsto na nossa Constituição. Peço a palavra. A palavra, vereadora Marussa. Boa noite, presidente. Boa noite aos pares da casa. População que está com a gente aí pelas redes sociais. Apresentação de projeto decreto legislativo número 43 de 2020. Projeto de decreto legislativo número 43/2020, concede título de cidadão rioverdense à pessoa que menciona. A Câmara Municipal de Rio Verde aprova. Artigo 1º. Fica concedido o título de cidadão rioverdense ao senhor Alexandre Câmara Bernardes, em razão dos relevantes serviços prestados à comunidade rioverdense. Artigo 2º. Fica a critério da mesa diretora a data de entrega do título. Artigo 3º. Revogadas as disposições em contrário, deste decreto entrará em vigor na data de sua publicação. Sala das sessões da Câmara Municipal de Rio Verde, aos 25 dias do mês de agosto de 2020. Assina a vereadora Marussa Boldrin. Currículo. Venho por meio deste, com honra, enviar para a deliberação dessa Câmara de Vereadores o projeto de decreto legislativo para conceder título de cidadão rioverdense ao senhor Alexandre Câmara Bernardes, em razão dos relevantes serviços prestados à comunidade rioverdense. Alexandre Câmara Bernardes é natural de Goiânia. Possui graduação em zootecnia pela Fundação de Ensino Superior de Rio Verde, em 98. É mestre em agronegócio com área de concentração em sustentabilidade e competitividade de sistemas agroindustriais pela UFG. Atualmente é gerente especial de Infraestrutura Rural da Secretaria de Estado de Agricultura e Pecuária do Estado de Goiás, onde atua elaborando estudos, análises, pareceres e palestras relacionados ao agronegócio, com ênfase à infraestrutura rural. Bernardes foi assessor técnico do Sindicato Rural de Rio Verde no período de janeiro de 2007 até janeiro de 2019, onde atuou na orientação das questões agrícolas relacionadas ao crédito rural e em endividamento agrícola. Nos principais episódios de crise do setor agropecuário, ainda por oportuno, orientou por diversos momentos a comercialização agropecuária e, sempre que demandado, deu seus pareceres em todas as áreas do agronegócio, do negócio agrícola. No mesmo período, ou seja, de 2007 a 2019, foi presidente da Comissão Técnica de Crédito Rural da Federação de Agricultura e Pecuária do Estado de Goiás, FAEG, onde auxiliou na elaboração da MP 432, mais conhecida como Lei de Endividamento Rural, que foi atitulada a posterior Lei 11.775. Tal legislação auxiliou
nossos produtores na renegociação das dívidas rurais oriundas dos vastos planos econômicos dos anos de 80 e 90 e das quebras das safras dos anos de 2003 a 2006 devido à ferrugem asiática. Também atuou em áreas semelhantes como assessor técnico de membros representantes da Comissão Nacional de Cereais, Fibras e Oleaginosas da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, CNA. Foi ainda professor efetivo no Instituto de Ensino Superior de Rio Verde, nas áreas de administração, processos gerenciais e agronegócio, no período de fevereiro de 2017 até junho de 2019. Também foi instrutor do sistema FAEG-Senar, habilitação nos processos Campo Futuro, gestão de custos e riscos da atividade agrícola, Campo em Ordem e Programa de Empreendedor Rural, o PER, Associativismo e Cooperativismo, Administração Rural de janeiro de 2008 a janeiro de 2019. Foi gerente administrativo e financeiro das fazendas Vargem Grande e Vargem Grande Guaíra e Bom Jardim Lagoano, no município de Rio Verde, Flávio Faedo e outros, atuando na produção de grãos com ênfase nas culturas de milho, soja, sorgo, feijão, arroz e girassol, no período de janeiro de 1999 a janeiro de 2007, e no desenvolvimento de softwares voltado à gestão do agronegócio agrícola. Realizou estágio supervisionado realizado na Associação dos Produtores de Grãos de Rio Verde, no período de janeiro de 97 a junho de 2001. Alexandre também publicou e participou de vários seminários e congressos como Direito à Propriedade e Desenvolvimento Econômico, Sociedade Brasileira de Economia, Administração e Sociologia Rural, Sociedade Brasileira de Economia, Administração e Sociologia Rural, primeiro Congresso no Sistema de Sindical Rural, Bienal dos Negócios da Agricultura do Brasil Central, Seminário Os Desafios do Brasil para a Quinta Potência Mundial e o Papel do Agronegócio, Bienal dos Negócios na Agricultura do Brasil Central. Além disso, tem em seu currículo diversos cursos e palestras realizadas na cidade de Rio Verde e região, como comercialização agrícola, crédito e endividamento rural no Brasil, perspectivas para o agronegócio brasileiro, política agrícola e crédito rural, administração rural, extensão rural, desafios e gestão do agronegócio, rendabilidade e empreendedorismo. Sendo assim, e pelas razões aqui apresentadas, contamos com o apoio dos nobres pares dessa casa para a aprovação do presente projeto. Sem mais para o momento, firmamos-nos elevada estima e destina consideração, atenciosamente, assina a vereadora Marussa Boldrin. Obrigada, presidente. Peço a palavra, presidente. Com a palavra, vereador Soldado Fernando. Senhor presidente, pedi a palavra para poder apresentar requerimento. Requerimento número 511. Requerimento número 511, 2020. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Rio Verde, Goiás, o vereador que abaixo subscreve, depois de ouvir o plenário, cumpridas as demais formalidades regimentais, requer de Vossa Excelência o envio de ofício ao senhor Paulo Faria do Vale, prefeito de Rio Verde, solicitando que seja viabilizado uma sede definitiva para a Guarda Civil Municipal, uma vez que a atual sede não oferece condições mínimas de trabalho, sendo que a nova sede tem refeitório, auditório, salas administrativas, alojamentos, banheiros, pátio para estacionamento e um stand de tiro para o treinamento dos GCMs. Neste termos, pede deferimento, sala das sessões da Câmara Municipal, Goiás, 10 de agosto de 2020. Assina o soldado Fernando. Requerimento número 512, 2020. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Rio Verde, vereador que abaixo subscreve, depois de ouvido o plenário e cumpridas as demais formalidades regimentais, requer de Vossa Excelência o envio de ofício ao senhor Tenente Coronel Luiz Carlos Moraes dos Santos, comandante da Guarda Municipal de Rio Verde, solicitando a reforma do refeitório da base da Guarda Municipal, sendo que o local não tem conforto e condições mínimas para uma alimentação tranquila, uma vez que quando chove, molha e apresenta infiltrações na parede. Além disso, que seja feito um banheiro masculino com mais sanitários, haja visto que só há um sanitário no momento, disponível para os mais de 70 GCMs, sendo necessário no mínimo 4. Nestes termos, pede deferimento.
Apresentar agora, senhor presidente, um projeto de lei. Projeto de decreto legislativo número 42/2020. Concede título cidadão rioverdense a pessoa que menciona. A Câmara Municipal de Rio Verde aprova. Artigo 1º. Fica concedido o título de cidadão rioverdense ao Dr. João Porto Silvério Júnior, em razão dos relevantes serviços prestados à comunidade de Rio Verde. Artigo 2º. Fica a critério da mesa diretora a data da entrega do título. Artigo 3º. Revogadas as disposições em contrário, esse decreto entrará em vigor na data de publicação. Saldo das sessões da Câmara Municipal de Rio Verde aos 10 dias do mês de agosto de 2020. Assina o soldado Fernando, PSD. Senhor presidente, eu vou ler a justificativa. Senhor presidente, senhores e senhoras vereadores, tal iniciativa justifica-se, haja vista que o Dr. João Porto Silvério Júnior ser exemplo de vida e principalmente por ser uma pessoa comprometida com o desenvolvimento da nossa cidade. Nascido aos 13 de janeiro de 1970, em Goiânia, o Dr. João Porto se formou em Direito pela Universidade Católica de Goiás em 1993 e tornou-se membro do Ministério Público do Estado de Goiás como promotor de justiça aos 13 de 2 de 1995 e é professor titular de Direito Processual Penal da Universidade de Rio Verde desde 1999. Tornou-se mestre em Direito pela UFG em 2003 e doutor em Direito Processual pela PUC de Minas Gerais e Universitar degli Studi Roma, TRE, em 2013. É autor dos livros Processual Penal Fraterno, O Dever de Fundamentar o Provimento Acusatório pelo Ministério Público no Sistema Processual Brasileiro e o Opino Delicti. Hoje, com 50 anos de idade, dos quais 25 anos vividos e dedicados à nossa cidade, na qual casou-se com a doutora Fabiana Cristina Silski e tiveram 3 filhos, Alfredo, Valentina e Benício. A indicação do nome do Dr. João Porto configura uma justa homenagem da Câmara Municipal de Rio Verde como reconhecimento da história profissional e pessoal. Sua atuação e contribuição com o desenvolvimento de Rio Verde é frequente, o qual neste ano de 2020 empenhou-se em trazer o primeiro mestrado profissional do interior de Goiás na área do direito pela UNIRV. Sua visão futurística e a disposição que sempre demonstrou em efetivamente contribuir com o desenvolvimento do município das mais diferentes áreas. Por meio desse projeto, desejamos presentear o digníssimo cidadão por seus relevantes serviços prestados ao nosso município. Por todo o exposto narrado, conto com o apoio dos nobres colegas vereadores na aprovação desse projeto. Assina o soldado Fernando, vereador PSD. Muito obrigado, presidente. A palavra continua franqueada. Com a palavra, vereadora Andressa. Apresentar requerimento. Requerimento número 531/2020. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Rio Verde, Goiás. A vereadora que abaixo subscreve, depois de ouvir o plenário e cumprir as demais formalidades regimentais, requer a Vossa Excelência o envio de ofício ao senhor prefeito Paulo Faria do Vale, solicitando do mesmo a construção de um posto de saúde no bairro Reserva do Parque. Os moradores da localidade não dispõem de tal atendimento, tendo que se deslocarem para outras regiões, a fim de disporem de atendimento à saúde, sendo ainda dificultada pela escassez de transporte para os enfermos. A finalidade é dar uma vida com dignidade a todos e atendimento facilitado para tratar suas enfermidades. Requerimento 535/2020. A vereadora que abaixo subscreve, depois de ouvir o plenário e cumprir as demais formalidades regimentais, requer a Vossa Excelência o envio de ofício à Agência Municipal de Mobilidade e Trânsito, ao senhor Tenente Coronel Ayrton Vieira da Silva, solicitando do mesmo para que seja feita a sinalização adequada, bem como proibir estacionar em um dos lados da rua PC13, Residencial Canaã. Poderá também, dentre as opções, adequar a via como mão única. São grandes os transtornos ocasionados devido à rua ser bastante movimentada, o que dificulta o trânsito de veículos, quando da existência de vários carros estacionados nos dois lados da mesma. Sem contar que a via faz ligação com diversos bairros, o que coloca mais em risco a condução segura de todos. Contudo, a medida solicitada torna-se urgente e necessária e a finalidade é dar maior segurança a todos, evitando transtornos e sempre priorizando o bem-estar, a segurança e a vida da população. Nesses termos, pede deferimento, sala das sessões da Câmara Municipal de Rio Verde, Goiás, aos 25 dias do mês de agosto de 2020. Assina a vereadora Andressa Martins. Lido. A palavra continua franqueada.
Não havendo. Pela ordem. Pela ordem, vereadora Marussa. Presidente, quero aqui falar hoje também dessa aprovação lá no Senado. Como filha de professora, a educação sempre foi uma das minhas prioridades e por isso eu não poderia deixar de me manifestar sobre a aprovação da PEC no fundo do Fundeb. Os senadores reconheceram a importância desse fundo para a educação das nossas crianças e dos adolescentes, já que ele é responsável para pagar os professores, financiar formação continuada, investir em transporte escolar, material didático, manutenção e construção de novas escolas que atendem a diferentes etapas da escolarização. Essa PEC determina que o fundo se torne permanente na Constituição. É um ganho histórico porque também prevê que a participação do governo federal caminhe progressivamente em 6 anos dos atuais 10% para 20%. Estamos diante de um desafio ético que demanda coragem e é preciso um compromisso de toda a sociedade para invertermos a balança da desigualdade e dar oportunidade para aqueles que mais precisam. No Brasil, cerca de 60% dos recursos investidos na educação vão para a educação básica, que é cerca de 141 bilhões, que são distribuídos por meio do Fundeb. Essa PEC vai garantir o acesso de milhares de crianças e jovens a uma educação de excelência, e hoje é um dia que nós podemos comemorar uma vitória para a educação. Essa votação foi unânime e nós ficamos muito felizes com a participação aí dos senadores dessa votação, pois estão reconhecendo aí aos poucos, né, que a educação ela é fundamental e em primeiro lugar os professores precisam e sempre devem ser valorizados. Obrigada, presidente. A palavra continua franqueada. Não havendo consulta plenária, se as matérias da entrada são consideradas objeto de deliberação. Em votação. Os vereadores concordarem, permaneçam como estão, os contrários se manifestem, colocando-se de pé. Aprovar a plenaridade. Caminho para a Comissão de Obras. Projeto de Lei 226/2020. Projeto de Lei 225/2020. Projeto de Lei 224/2020. Todos para os devidos pareceres. Comissão de Obras. E caminho para a Comissão de Habitação. Projeto de Lei 221/2020. Projeto de Lei 222/2020. Projeto de Lei 223/2020. Todos para os devidos pareceres. Comissão de Habitação. Comissão de Orçamento. Caminho Projeto de Lei 216/2020. Lei Orçamentária Anual LOA 2021. Caminho para a Comissão de Orçamento. Projeto de Lei 218. Projeto de Lei 217. Projeto de Lei Complementar 192. Todos para os devidos pareceres. Encaminho o projeto de decreto legislativo número 42/2020. Projeto de decreto legislativo número 43/2020. Projeto de Lei Complementar 227/2020. E Projeto de Lei 226/2020. Todos para CCJ, para os devidos pareceres. Ordem do dia. Solicito ao secretário da mesa, vereadora Andressa Martins, que faça a leitura do projeto de resolução número 04/2020 em primeira votação e discussão. Projeto de resolução número 04/2020 altera a redação do parágrafo 3º do artigo 266 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Rio Verde.
A Câmara Municipal de Rio Verde, Estado de Goiás, aprova. Artigo 1º. Fica alterado o parágrafo 3º do artigo 266 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Rio Verde, que passa a viger com a seguinte redação. Parágrafo 3º. Cada vereador poderá conceder comendas, título honorário ou qualquer outra honraria, cada uma no limite máximo de 2 proposições por ano, respeitando o caput do artigo. Artigo 2º. Essa resolução entra em vigor na data de sua publicação. Rio Verde, 7 de agosto de 2020, assina o vereador José Henrique de Freitas. Lido, senhor presidente. Em primeira discussão e votação, o projeto de resolução número 04/2020, a palavra está franqueada. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra o autor. Senhor presidente, nós estamos com essa propositura alterando o artigo 266 do Regimento Interno da Câmara, para que os vereadores tenham a permissão de conceder 2 comendas, porque nós hoje, no artigo 266, apenas 2 comendas por mandato. E aí nós estamos passando para 2 comendas por ano, para que possam ser reconhecidas as personalidades e as pessoas que nossa cidade tem sempre se destacado. Por isso eu peço o voto dos pares da casa. Muito obrigado, senhor presidente. A palavra continua franqueada. Não havendo em votação, os vereadores concordar, permaneçam como estão, os contrários manifestem, colocando-se de pé. Aprovado por unanimidade. Solicito ao secretário da mesa, vereador Andressa Martins, que faça a leitura do projeto de lei 215/2020, em primeira discussão e votação. 15. Projeto de lei número 215/2020 dispõe sobre denominação do Centro de Convenções da Universidade de Rio Verde, UniRV. A Câmara Municipal de Rio Verde, Goiás, aprova. Artigo 1º. Fica denominado o Centro de Convenções da Universidade de Rio Verde, UniRV, de Centro de Convenções Dr. Lauro Martins, uma homenagem a um cidadão honrado, respeitado e trabalhador. Artigo 2º. A administração municipal providenciará a placa de identificação a ser afixada no local. Artigo 3º. Essa lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Rio Verde, Goiás, aos 10 dias do mês de agosto de 2020, assina o vereador José Henrique de Freitas. Em primeira discussão e votação, o projeto de lei 215/2020, a palavra está franqueada. Peço a palavra, senhor presidente. A palavra com o autor. Senhor presidente, nesse momento, a Câmara Municipal está tendo a oportunidade de, diríamos assim, imortalizar uma pessoa que teve a oportunidade também na vida de estar prefeito de Rio Verde, e foi um prefeito e será sempre lembrado por todos aqueles que tiveram a oportunidade de conhecê-lo, a oportunidade de conhecer o seu trabalho, a sua dignidade, a sua perspicácia, a sua capacidade e a sua honradez. Então, por isso, senhor presidente, nós estamos nominando o Centro de Convenções da Universidade como Centro de Convenções Dr. Lauro Martins, para que possamos, assim, imortalizar essa pessoa que realmente merece, pelo trabalho, pela dedicação, pelo legado que deixou em nossa cidade. Mais uma vez eu peço o voto favorável dos pares da casa. A palavra continua franqueada. Peço a palavra. Com a palavra, vereadora Lúcia. Senhor presidente, também para manifestar o meu voto favorável, e quero também ressaltar as qualidades não só do ex-prefeito, mas do cidadão rioverdense Lauro Martins, de família tradicional. Eu tive a oportunidade de conviver com eles e posso dizer que comecei a trabalhar no governo de Lauro Martins em 1970, quando se preocupou com a alfabetização de adultos, né? Naquela época em que o adulto não era alfabetizado, ele não sabia ler. Um prefeito que preocupou muito com a abertura de estradas vicinais, né? Lembro como se fosse hoje, quando no primeiro dia de mandato, ele reuniu, 5 horas da manhã ele saía, tomava o café da manhã com os peão que ia para o Eito. Então, assim, a história de Rio Verde, ela tem que ser lembrada, ela tem que ser contada para a nova geração, que se nós somos hoje o que somos, foi a contribuição e a luta de muitos, né, rioverdenses. E o Lauro Martins pode dizer que tanto ele quanto o pai também, o Jerônimo Martins, né, o Jerônimo Turco, então foram grandes estadistas, filhos, né, e que nós temos orgulho de dizer de rioverdense.
Então não poderia de maneira nenhuma deixar de ressaltar, né, e render homenagens ao grande prefeito, cidadão e filho de Rio Verde, Lauro Martins. A palavra continua franqueada. Não havendo em votação, os vereadores concordar, permaneçam com estão, os contrários se manifestem colocando-se de pé. Aprovado por unanimidade. Solicito o secretário da mesa, vereador Andressa Martins, que faça a leitura do projeto de decreto legislativo número 44/2020, em primeira discussão e votação. Decreto legislativo número 44/2020 concede diploma de honra ao mérito à pessoa que menciona. A Câmara Municipal de Rio Verde, Goiás aprova e eu promulgo. Artigo 1º, concede diploma de honra ao mérito à professora Maria Irene Cabral da Silva pelos relevantes serviços prestados à educação municipal de Rio Verde, Goiás. Artigo 2º, revogadas as disposições em contrário, esse decreto entrará em vigor na data de sua publicação. Sala das sessões da Câmara Municipal de Rio Verde, aos 21 dias do mês de agosto de 2020, assina a vereadora Lúcia Helena Batista da Silva. Em primeira discussão e votação, o projeto de decreto legislativo número 44/2020, e a palavra está franqueada. Peço a palavra. Com a palavra a autora. Também peço o voto favorável dos pares da casa, por prestar homenagem a essa grande educadora, aposentada da rede pública estadual, e também prestou trabalhos também na rede pública municipal, senhor presidente. A professora Irene também, nós começamos junto em 1970, no governo de Lauro Martins, é filha do seu Zizico do Armazém. Depois de aposentada, hoje ela é a dona da escola Escadinha do Futuro. Então já tem quase mais de 40 anos dedicada à educação do município. É digna de receber homenagens. Nós temos que homenagear, sim, as pessoas que fazem a diferença e contribuem para a história econômica, educacional, em todas as áreas do nosso município, senhor presidente. Continua franqueada. Peço a palavra. Com a palavra o vereador José Henrique de Freitas. Senhor presidente, é bem possível que são poucas as pessoas que não conhecem a tia Irene, porque a tia Irene já educou, já contribuiu de forma inesgotável com a formação de cidadãos e de cidadãs em nossa cidade. A tia Irene, como é conhecida, é filha do Zizico e da Adelaide Furquim. São pessoas humildes, mas que sempre souberam educar todos os seus filhos, contribuindo assim grandemente toda a família com a cidade de Rio Verde. Então quero cumprimentar a vereadora Lúcia Batista pela propositura e dizer que o nosso voto é favorável pela grandeza que representa essa homenagem, mas sobretudo pela grandeza que representa a pessoa da tia Irene. Eu tenho a alegria de dizer que ela foi professora dos meus netos, dos meus filhos. Então, é muito importante, senhor presidente, nós temos essa oportunidade de, nesta casa, representando o povo de Rio Verde, podermos votar matéria de tal envergadura. Então, parabéns, vereadora, e parabéns, tia Irene. Um abraço. Muito obrigado, senhor presidente. A palavra continua franqueada. Peço a palavra, presidente. Com a palavra, vereador Marlos. Senhor presidente, cumprimentar a Vossa Excelência, demais pares da casa, e também, né, parabenizar a vereadora Lúcia Batista pela essa grande homenagem à professora tia Irene. Né, meus filhos estudou ali na escolinha Escadinha do Futuro, sempre com muita segurança, tranquilidade, pela responsabilidade que a tia Irene tem frente à escola. E a história dela, maravilhosa. Parabéns, vereadora Lúcia, por essa homenagem merecidíssima à nossa tia Irene. Voto é favorável, senhor presidente. Continua franqueada. Não havendo em votação, os vereadores concordar, permaneçam com estão, os contrários, manifestem colocando-se de pé. Aprovado por unanimidade. Solicito o secretário da mesa, vereador Andressa Martins, que faça a leitura do projeto de resolução número 03/2020, em primeira discussão e votação. Resolução Legislativa número 03/2020 regulamenta a veiculação de propaganda eleitoral no âmbito do Poder Legislativo Municipal e da outras providências.
A mesa diretora da Câmara Municipal de Vereadores de Rio Verde, Estado de Goiás, faz saber que, em conformidade com o que determina a lei orgânica do município e o regimento interno dessa Casa, Lei 9.507/97, a Câmara de Vereadores aprovou e promulga a seguinte resolução legislativa. Artigo 1º. Durante o período eleitoral, a veiculação de propaganda eleitoral deve se restringir ao interior dos gabinetes dos vereadores, sendo vedada nas demais dependências. Parágrafo 1º. É permitida a manifestação silenciosa de eleitores e simpatizantes nas dependências da Câmara Municipal de Vereadores de Rio Verde, Goiás. Parágrafo 2º. É permitido aos veículos adesivados de candidatos estacionarem apenas nos estacionamentos externos da Câmara Municipal de Vereadores. Artigo 2º. Fica expressamente vedado aos servidores públicos e agentes políticos dessa Casa Legislativa, inciso 1º, a fixar ou permitir a fixação de material que veicule propaganda eleitoral nas dependências de uso comum, tanto internas quanto externas do prédio da Câmara Municipal de Vereadores de Rio Verde. Inciso 2º, distribuir ou, por qualquer modo, facilitar a distribuição no âmbito das dependências de uso comum da Câmara Municipal de Vereadores de material que contenha propaganda de candidato, partido político ou coligação, bem como o depósito ou guarda desse material nessas mesmas instalações. Inciso 3º, promover o transporte em veículos oficiais ou vinculados à realização de atividades decorrentes de convênio ou contratos com outras pessoas jurídicas de direito público ou privado, a serviço da Câmara Municipal de Vereadores de Rio Verde, de material de propaganda política e eleitoral de candidatos, partidos políticos ou coligações. Inciso 4º, ceder, utilizar ou de qualquer modo facilitar a utilização de bens e espaços pertencentes à Câmara Municipal de Vereadores de Rio Verde ou sob sua guarda ou responsabilidade em favor de candidato, partido político ou coligação, ressalvada a realização de encontros, seminários, congressos, prévias partidárias e convenções partidárias. Inciso 2º do artigo 73 da Lei 9.504/97. Observadas as disposições contidas no artigo 6º, parágrafo 1 e 2, e incisos 1, 2 e 3 da Resolução 23.609/2019. Inciso 5. Utilizar em benefício de candidato, partido ou coligação, materiais ou serviços custeados pela Câmara Municipal de Vereadores de Rio Verde. Inciso 6. Ceder servidor ou empregado da administração pública local vinculados à Câmara Municipal de Vereadores de Rio Verde durante o horário de expediente para participação de propaganda política e eleitoral de candidatos, partidos ou coligações. Inciso 7. A reprodução reprográfica de material de campanha dentro das dependências de uso comum da Câmara Municipal de Rio Verde. Parágrafo 1º. Entende-se por servidor ou agente político, para efeitos desse artigo, quem exerce ainda que transitoriamente ou sem remuneração por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função junto à Câmara Municipal de Vereadores de Rio Verde. Parágrafo 2º. Entende-se por material de propaganda política e eleitoral de candidatos, partidos ou coligações, para efeitos desse artigo, materiais gráficos, escritos ou impressos, materiais sonoros e todo e qualquer objeto destinado à campanha. Artigo 3º. A responsabilidade pelo cumprimento do disposto nessa resolução de mesa é de todos os servidores e agentes políticos, cabendo às chefias imediatas de cada setor da Câmara Municipal de Vereadores de Rio Verde zelar pela observância dessa resolução. Artigo 4º. O descumprimento dessa resolução da mesa diretora será penalizado em conformidade com as determinações do regime jurídico dos servidores, sem prejuízo das legislações eleitorais, administrativas e penais aplicadas ao caso. Artigo 5º. Essa resolução legislativa entra em vigor na data de sua promulgação. Gabinete da Presidência da Câmara de Vereadores de Rio Verde, aos 16 dias do mês de março do ano de 2020. Assina o presidente Delson Mendes. Lido, senhor presidente. Em primeira discussão e votação, redação do projeto de resolução número 03/2020. E a palavra está franqueada. Não havendo em votação, os vereadores concordar, permaneçam com estão, os contrários se manifestem, colocando-se de pé. Aprovado por unanimidade. Solicito o secretário da mesa, vereadora Andressa Martins, que faça a leitura do projeto de lei 219/2020. Em primeira discussão e votação. Projeto de lei número 219/2020 denomina avenida localizada na Zona Industrial de Serviços 4. A Câmara Municipal de Rio Verde, Goiás, aprova. Artigo 1º. Fica denominado de Avenida Jacob Olivar Aliev, o logradouro público situado dentro do perímetro urbano dessa cidade, localizada na Zona Industrial e de Serviços 4, criada pela Lei Complementar
número 183/2020, que se apresenta como parte A, gleba 10, trecho que tem início na rodovia GO 174, percorrendo 14.454 metros quadrados e 71 centésimos de metros quadrados, de extensão até alcançar a mencionada zona industrial e de serviços 4, dando acesso a empresas já instaladas no local. Artigo 2º, o traçado descrito no artigo 1º dessa lei é representado por croquis e memorial que se apresentam na forma do anexo único. Artigo 3º, o Poder Executivo determinará ao setor competente colocação de placas indicativas na avenida, bem como a comunicação dessa denominação às empresas fornecedoras do serviço de distribuição de água e energia elétrica, bem como a empresa de correios e telégrafos. Artigo 4º, essa lei entrará em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito de Rio Verde, aos 14 de agosto de 2020, assina o Prefeito Paulo Faria do Vale, Procurador-Geral Vinícius Fonseca Campos. Lido, senhor presidente. Em primeira discussão, votação, projeto de lei 219/2020, a palavra está franqueada. Não havendo em votação, os vereadores concordar, permaneçam como estão, os contrários manifestem colocando-se de pé. Aprovado na unanimidade. Não havendo mais... Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereadora Lúcia. Senhor presidente, conforme o regimento, poderia ser a quem de direito pedir a retirada do projeto 220 para a gente não fazer confusão, senhor presidente. Como é que é, vereador? Conforme previsto no regimento, poderia a quem de direito fazer o pedido da retirada do projeto 220 que foi substituído, para que a gente não possa fazer confusão. Já foi retirado, não, colega vereador. Pela ordem. Pela ordem, vereadora Lúcia. Mas não houve a propositura? Foi pelo ofício. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereadora Lúcia. Qualquer projeto do Executivo, o líder de governo tem que pedir para retirar. Vereador, aí fica aí critério do líder de governo, mas a mesa tomou a liberdade, porque com o ofício que foi caminhado, se não tivesse encaminhado o ofício, o papel do líder de governo ele poderia pedir a retirada, né? Mas como veio o ofício atende também a retirada. Mas aí fica à vontade do líder de governo aí fazer o pedido. Mas pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Marcos. Senhor presidente, ainda em tempo, gostaria de fazer um agradecimento aí ao deputado federal Major Vitor Hugo, que esteve aqui na nossa cidade hoje e trazendo aí mais um benefício para a nossa cidade, mais emendas, né? Esteve aí visitando obras aqui na nossa cidade, em especial a UPA ali da região sul, da Promissão. Então a gente fica muito agradecido, né? Agradecido porque um deputado que anteriormente às eleições tinha pouco conhecimento, que pelo que eu sei, mas ele vem mostrando aí que é parceiro da nossa cidade, contribuindo aí com a nossa saúde, como também o senador Jorge Cajuru, que está trazendo emendas também, né, ajudando muito ali o nosso Hospital do Câncer, né, que é referência aqui em tratamento de câncer, né, senhor presidente? Então a gente agradece não só o deputado Major Vitor Hugo, o Cajuru, todos os outros demais deputados. Concluí, vereador. Todos os outros demais deputados estaduais, federais, senadores, enfim, as forças políticas, né, da União, quem vem trazendo esses recursos aqui tão importantes para a nossa cidade, em especial para a saúde, né, senhor presidente? Porque tem vindo muito recurso aí, né, voltado para a saúde, e a gente agradece muito aí a participação dele, senhor presidente. Muito obrigado. Ainda em tempo, quero justificar aqui a ausência do vereador Elvis, que não está passando muito bem, pediu que justificasse aqui. Então, justificada aí a ausência do nobre colega vereador Elvis. Não havendo mais, agradeço a presença dos senhores vereadores, imprensa, público, os internautas, e convoco para a próxima sessão, dia 26 do mês de agosto do ano de 2020, às 19 horas, na sala da sessão da Câmara Municipal de Rio Verde, Palácio Turival Nascimento, e declaro encerrada a presente sessão.